Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como jogam as equipes de Vitor Pereira? Os incríveis conceitos do treinador português e, claro, as perspectivas dele com esse elenco do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Como prometido, está aqui o vídeo para falar mais a fundo de Vitor Pereira, agora devidamente anunciado, confirmado como novo técnico do Corinthians. E diferentemente do que imaginávamos, somente até o fim desta temporada, 2022, e não 2023, com quase 2 anos aí, como as informações sugeriam, exatamente para o Duílio Monteiro Alves encerrar a gestão com esse treinador. A prudência foi por conta do futebol brasileiro, por conta também de um técnico que tem mercado na Europa e que pode, ao final do ano, se valorizar ou não. Você amarrar um contrato de quase 2 anos com um treinador, por melhor que ele seja, sempre te deixa preso numa questão financeira delicada. Não é um técnico barato que, inclusive, vem com uma comissão técnica considerável. São 5 pessoas. Os cargos ainda não estão definidos porque o Corinthians também não abre mão da sua comissão fixa permanente. Então, tudo isso tem que ser negociado a partir de agora. O fato é que ele vai trazer 5 pessoas e essas 5 pessoas custam em torno de 2 milhões de reais. Mas as informações sobre salário, tempo de contrato, isso na verdade é o menos relevante nesse momento, né? As informações já estão surgindo e o fato é que ele será técnico do Corinthians nesta temporada de 2022. Então a gente precisa entender de que forma esse cara pode agregar. Já apresentamos basicamente quem é o Vitor Pereira, o torcedor também, provavelmente desde ontem, você que está acompanhando esse vídeo, deve ter se municiado de informações, assistido programas televisivos, vídeos no YouTube, dado um Google básico, né, para saber que ele é um português, 53 anos, passou pelo Porto, tudo isso acho que a maioria aqui já sabe, mas o que eu achava importante dividir com vocês, porque eu fiz um estudo sobre o Vitor Pereira, exatamente sobre o seu jeito de atuar, os seus conceitos sobre futebol, a sua filosofia, para a gente tentar entender como ele pode aplicar isso no Corinthians. E é claro que tudo isso são conceitos teóricos que a gente vai precisar ver em prática. Por exemplo, ele teve grandes trabalhos, como no Porto, uma incrível invencibilidade de 59 jogos com uma derrota. Isso é um negócio inacreditável mesmo, né? Mas no Fenerbahçe, onde ele estava recentemente, ele já teve um desempenho um pouco pior, né? Foram 25 partidas com 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento aí de pouco mais de 40%. Realmente ele não conseguiu dar sustentação. Mas esse trabalho dele no Porto realmente chamou a atenção. De que forma ele joga o Vitor Pereira? Bom, primeiro eu queria dizer que ele é daqueles tantos técnicos portugueses que se baseiam, embora eles tenham conceitos um pouco diferentes, mas ele bebe na fonte dos dois, tá? Ele é um cara que se inspira no Guardiola pelo controle do jogo, controle da posse, né, de ter aquela posse não apenas estéril, né, de ficar rodando a bola em mas uma posse efetiva, de ter o controle não do espaço, mas do jogo, da bola, ter a bola para criar as suas oportunidades. Ao mesmo tempo que ele sabe que o jogo é um organismo vivo em que você não fica o tempo inteiro com a bola, então você precisa saber jogar sem a bola também. E há técnicos que preferem isso para atacar o espaço, como o Abel Ferreira, para controlar o espaço que normalmente é do adversário. No caso do Vitor Pereira, não, ele prefere ele controlar a bola e controlar o jogo, que é um conceito mais próximo do Pepe Guardiola. Porém, como ele trabalhou no Porto, seria impossível ele não beber na fonte de José Mourinho, o técnico português muito representativo, inclusive na história do Porto. E ele foi auxiliar técnico do Vilas Boas. Então ele tem ótimas referências e seguiu a sua carreira baseada nos profundos conhecimentos desses técnicos. Por que os portugueses hoje são diferenciados? Acho que vocês já sabem disso também. Desde os anos 70, Portugal tem uma academia de técnicos e desde os anos 2000 há um estudo muito mais aprofundado sobre o jogo em si, sobre os conceitos do jogo. Então você tem treinadores que se formaram, que se graduaram, que se especializaram, inclusive para trabalhar em outros mercados. A presença do Mourinho, inclusive, em outros mercados com sucesso, abriu muitas portas. E você tem ali uma gama de treinadores formados que foram sendo espalhados pelo mundo. O próprio
O próprio Vitor Pereira, né, que trabalhou na Arábia Saudita, trabalhou na Grécia, trabalhou na China, trabalhou na Alemanha, os portugueses eles têm essa capacidade. E você vai adquirindo culturas, diferentes maneiras de jogar, com diferentes características de elenco, isso tudo dá um preparo que nós não temos aqui. A competitividade que esses caras enfrentam no futebol europeu, nós não temos aqui. Mas ele treinou na China também. Verdade, mas ele foi campeão da Liga Chinesa, uma liga que tem cada vez mais brasileiros, mais estrangeiros e tudo mais, então me leva a crer que o cara que foi campeão lá é porque ele era melhor do que os outros, teoricamente, né? Pelo menos ele conseguiu vencer. E de que forma ele jogava na China? No 3-4-3. Será que ele pode adotar um 3-4-3 no Corinthians? Pode. Que na verdade foi uma ideia que eu sugeri pretensamente ao time do Silvinho, inclusive, que o Silvinho poderia ter feito isso para jogar até sem um lateral esquerdo, com o Raul Gustavo como um terceiro zagueiro ali subindo pelo lado. Se ele quisesse usar o Piton, jogasse sem centroavante, tirando um jogador do meio. Enfim, tem maneiras de você jogar. Para isso, você precisa treinar. O fato é que ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Também joga com linha de 4. O Vitor Pereira tem uma frase que diz que o futebol não é técnica, é tática. Ao mesmo tempo, ele diz que o jogador, ele defende a seguinte expressão, da tática individual, que o jogador, individualmente, cumprindo a sua função, ele pode influenciar no coletivo todo. Então vejam como ele entende o futebol como uma teia, né, toda entrelaçada que se liga e que se movimenta. Então ele fala dos esquemas táticos, mas que eles são completamente móveis ao longo do jogo. Como, por exemplo, ele pode muito bem montar o seu time num 3-4-3 e ao mesmo tempo atacar num 3-3-4, com 3 zagueiros, 3 homens de meio campo, né, contando os alas ou apenas um lateral direito, e colocando 4 homens. Ele gosta muito disso, de chegar ofensivamente dentro da área do adversário com muitos jogadores, que é mais ou menos o que o Corinthians do Lázaro estava fazendo, com as chegadas ali do Paulinho, com a infiltração do Paulinho, William, Roger Guedes, o próprio Juliano pisando bastante na área. O Corinthians tem jogadores com essa capacidade de meio-campistas box-to-box, né? O Renato, que tem ficado um pouco mais atrás, é um cara de uma excelente finalização a média distância, e também pode aparecer na área em algum momento, mas o Paulinho é o cara da infiltração, e o Juliano tem aparecido muito bem, dando assistências e até mesmo marcando gols, e o William e o Roger Guedes fazendo toda aquela movimentação. Se você montar um time, por exemplo, sem o lateral esquerdo, você pode botar o Cássio ou o Ivan, e muita gente me pergunta, será que o Cássio agora vai perder a titularidade? Bom, aí a gente vai entrar num outro conceito, numa outra filosofia, num outro jeito de ser do Vitor Pereira. Ele é um cara que prioriza a qualidade do time independentemente do atleta que vai entrar em campo. Ele já colocou o Hulk, em grande fase no Porto, no banco de reservas. Então ele não tem pudor de colocar um jogador na reserva, independentemente da história que ele tenha. Se o Cássio tiver o mínimo de instabilidade, como ele apresentou no ano passado, com um jogador como o Ivan na reserva, se ele estiver bem nos treinamentos, eu não tenho dúvida que ele vai fazer a troca em algum momento, vai testar mais o Ivan. E ele gosta muito que o goleiro participe dessa sua saída do chão, vindo de 3, sejam 3 zagueiros ou mesmo 2 zagueiros com um lateral. Ele faz essa saída de 3 porque ele gosta de triangulações. Cada jogador que pega a bola, ele tem pelo menos 2 opções de passe. Você tem aqui, você tem 2 opções, seja um zagueiro, seja um meio-campista, você tem várias triangulações ao longo do campo. Aproximação, compactação, controle da bola. Essa é a forma que o Vitor Pereira gosta de jogar. Saindo de trás, você precisa da participação do goleiro. Pode ser que não aconteça, né? Mas é importante que o goleiro saiba fazer isso. O Cássio tem uma dificuldade para jogar com os pés. Não sei se isso será um complicador para a permanência dele ou não. Mas aí você tem ali os 3 zagueiros. O Raul pelo lado esquerdo, o Gil e o João Vitor. Eu escalaria o João Vitor mais centralizado, porque na ausência de um primeiro volante mais fixo, você tem um cara que pode sair e fazer essa saída. O João Vitor pode avançar essa linha, né, de defesa, cruzando a linha divisória do gramado para começar a construção do jogo. Ele fazia isso como lateral, ele tem uma boa saída de bola como zagueiro, acho que ele poderia jogar mais centralizado. Aí você tem o Fagner, que pode subir, né? Se você botar 3 zagueiros, o Fagner pode subir, como tem feito, inclusive, nessa temporada. E aí do lado esquerdo, talvez não precise de um lateral se você tem o Raul, que, já que o Fábio Santos, por exemplo, é um lateral que fica muito, se você tem o Raul, ele pode fazer aquele lado esquerdo ali como defensor, subindo um pouquinho, né? Se tiver uma sobra, fazendo aquele balanço, né, que você sabe, né, quando sobe o lateral esquerdo, o direito recua para
fechar o espaço aqui, quando ele recua aqui, o Fagner consegue ter liberdade para subir pelo lado direito. E aí no meio de campo, né, você tem o Fagner lá na direita, Paulinho, R8 e Giuliano. Com essa formação, você pode fazer Roger Guedes, William e o Mantuan, ou o centroavante Jô, ou algum outro jogador na referência. Eu acho que o Mantuan, pelo menos nesses jogos, embora ele já tivesse sido testado como falso 9, ainda na época do Mancini, e tenha sido testado pelo Silvinho também, ele rendeu mais pelo lado do campo. Só que o Roger Guedes está tentando se especializar na função de falso 9, de referência. Ele até jogou melhor esses últimos jogos porque ele começou a se movimentar mais. E ele fazendo esse facão, ele vai dar a opção de passe. Ele não pode ficar plantado lá na frente. Mas eu abriria a mão nesse sistema aqui do Mantuan. Eu botaria o Roger Guedes e o William, o Roger Guedes como um falso 9 mesmo, se movimentando, com o William pelo lado, e aí eu colocaria um lateral esquerdo, que pode ser o Lucas Piton, né? Aí ele pode avançar muito bem, praticamente como um ponta, tendo o Raul Gustavo ali pelo lado esquerdo, ou mais um volante, que seria o Duqueiroz. E aí eu liberaria, não teria um lateral esquerdo, né? Teria só o Raul Gustavo, sem subir muito, mas aí eu liberaria Paulinho, Renato e Giuliano, se você tem o Duqueiroz ali à frente da tua defesa. Embora 3 zagueiros, né? Será que precisa 3 zagueiros e mais um volante? Embora o Du também suba bastante, né? Vejam como são muitas possibilidades. Dentro de um 3-4-3, você tem como jogar com lateral sem lateral, com pontas abertas, com falso 9, com referência, com 2 jogadores móveis lá na frente, com muitos meio-campistas de qualidade, e esse é o principal trunfo do Corinthians. O Corinthians do meio para frente tem muita qualidade para poder jogar. Repito, ele já jogou com linha de 4 e mesmo nessa linha de 4 a sua saída ela acontece com 3 jogadores, mas ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Então a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver. Assim jogam as equipes do Vitor Pereira. Agora ele tem um negócio que me chama muito a atenção. É um cara estudioso, é um cara que, assim, se você parar para ouvir as entrevistas dele, é um cara que tem muito... Ele tem conceitos muito estabelecidos, inclusive, sobre cada função a ser executada pelo jogador dentro de campo. Por exemplo, ele concedeu uma entrevista sobre as funções do lateral, sobre o domínio orientado, que significa o seguinte: quando você sai da sua área defensiva, ali, quando você começa a sua jogada, quando você começa a sua construção, normalmente o zagueiro ele dá o passe para o lateral. A posição corporal desse lateral ela interfere no jogo, porque se ele está virado de frente para o zagueiro, ou seja, de costas para o campo, ele já no domínio, ele já perde tempo, ele já oferece a marcação alta para o adversário e ele já tem que corrigir o erro no seu domínio, que é normalmente fazer o quê? Recuar para esse zagueiro, que recua para o goleiro e o goleiro dá o chutão. Então ele orienta de que muitas vezes esse passe do zagueiro ele tem que ser na frente, para que o jogador já parta em progressão, para que o jogador já parta com o campo aberto e possa fazer um segundo passe mais para o meio ou mesmo na ponta, mas que ele tenha o campo como opção. Porque se ele tiver posicionado dessa forma, de costas para o campo, ele vai devolver para o zagueiro. E isso é um grande problema hoje. Os jogadores eles pegam a bola e passam para trás. O Vitor Pereira gosta, e aí vejam como é o estudo. Você orientar, é o domínio orientado, a posição do lateral, a posição corporal dele e a forma como ele já tem que pensar no segundo momento para poder surpreender essa marcação alta que pode acontecer do adversário, ou mesmo se o adversário estiver num bloco baixo, para você já partir em direção ao campo adversário. Isso é só para dar um exemplo, gente, de como o estudo está cada vez mais minucioso no futebol. De que cada posição tem uma função específica a ser executada e que isso interfere em todo o coletivo. Eu estou muito empolgado com a chegada do Vitor Pereira, porque a gente precisa desse tipo de profissional aqui no nosso futebol. Acho que ele vai ter muito a agregar e o nível do time do Corinthians ele é muito alto, inclusive com jogadores de um nível intelectual acima da média. O Giuliano, o Renato e o Paulinho são caras que são treinadores dentro de campo. Você vê isso. O Renato é um cara que organiza taticamente o time jogando. Ele muda de função, ele orienta os jogadores lá dentro, ele chega pro treinador e diz, olha, eu acho mais interessante a gente fazer tal coisa. Esse é o Renato Augusto. Então você precisa de um cara desse nível para mais, né? Para poder comandá-lo. E é um cara que tá acostumado a treinar no futebol europeu e esses caras também jogaram por lá. Então acho que o nível intelectual e de conceito de jogo vai subir muito a partir de agora no Corinthians. Empolgado?
Estou. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!